Olá para você que me acompanha aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo. E hoje, mais uma vez, a gente vai abordar a lista do periódico The New York Times sobre os melhores filmes do século XXI até o momento. O meu nome é Felipe Aureliuc e para você que não me conhece, já está muito mais do que bem-vindo a se inscrever no canal, a dar joinha nesse conteúdo, a compartilhar com quem você acha que também vai gostar desses assuntos que a gente aborda por aqui e, claro, ativar o sininho com as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. O Meu Tio Cinéfilo nasceu em 2017 para cobrir principalmente a temporada de prêmios e especificamente as cerimônias de entrega do Oscar. Muito antes de ser modinha, aqui a gente já fazia lives para a cobertura dos Oscars ao longo dos anos e, mais do que isso, a gente resgata os Oscars antigos. Então, no momento, mais da metade de todos os Oscars que já aconteceram na história estão disponíveis aqui no canal, no nosso acervo. Se você quiser ter acesso a isso, é só, assim que acabar esse vídeo, entrar aí em contato com os nossos vídeos mais antigos e aprender um pouquinho mais. Para você que já me segue, vai ser uma alegria ter você mais uma vez aqui. Muito obrigado pelo seu prestígio até hoje. E vai ser muito bacana se você também pudesse se tornar um membro exclusivo desse canal, com acesso a vantagens exclusivas. Gente, para explicar rapidamente, para quem está chegando de paraquedas nesse vídeo, o jornal The New York Times, um dos mais importantes da crítica norte-americana, acabou elegendo uma lista de 100 melhores filmes do século XXI até o momento. Estavam valendo filmes lançados do início do ano 2000 até o finalzinho do ano 2024, perfazendo, portanto, 25 anos. E os 20 primeiros colocados dessa lista estão sendo analisados filme a filme aqui no canal, através de análises um pouco mais aprofundadas, mas ao mesmo tempo mais descompromissadas. Então eu vou receber já um convidado aqui, um colega meu, para a gente poder conversar sobre um desses filmes da lista, e é assim desde o primeiro episódio. O primeiro episódio foi sobre o 20º colocado da lista, que foi o filme O Lobo de Wall Street. Se você perdeu esse e os primeiros episódios, fique à vontade para voltar aí no acervo do canal e acompanhar tudo certinho. Hoje, a gente vai conversar, gente, nesse 8º episódio da série, sobre o 13º colocado da lista, e é isso que eu vou começar a mostrar aqui para vocês. Hoje falaremos sobre esse filme daqui, um filme lançado no ano de 2006 nos cinemas, que é o Filhos da Esperança, filme norte-americano, dirigido pelo Alfonso Cuarón. Tá aí o cartaz oficial dele. Ele tem, na época, teve uma repercussão bem bacana, e a gente tem aí como roteiristas vários, né, desses, não é apenas o Cuarón, né, é um número maior aí de roteiristas que se envolveram, é um roteiro adaptado, mas já falaremos mais sobre isso com o especialista no assunto. Vamos repassar um pouquinho aqui a ficha corrida do filme. Ele tem um conceito aí, segundo o Rotten Tomatoes, que é esse agregador de críticas, de 92% de críticas positivas, o que obviamente é um número bastante elevado. No Metacritic, que é um outro agregador também da crítica, ele tem nota 84 numa escala que vai de 0 a 100, e no IMDb ele tem nota 7,9 numa escala que vai de 0 a 10. A diferença do IMDb é que ele não compreende apenas especialistas, críticos, enfim, pessoas que trabalham com cinema, mas qualquer usuário aí comum pode entrar lá na plataforma e dar as suas notas para qualquer um dos filmes. Do ponto de vista aí da bilheteria e dos custos de produção, esse foi um filme que não foi exatamente barato, né? Ele custou aí 76 milhões de dólares e retornou nas bilheterias um pouquinho a menos do que isso, 70,6 milhões de dólares. Faltou um pouquinho aí para empatar, ou seja, não dá para dizer que é uma bilheteria baixa, mas do ponto de vista financeiro foi um prejuízo aí, foi um fracasso. Mais ou menos metade aí dessa arrecadação veio dos Estados Unidos, das bilheterias norte-americanas, então 50,4% desses 70,6 milhões vieram dos Estados Unidos, e ele, no acumulado do ano de 2006, foi o 81º filme mais visto, né, ou com mais arrecadação de bilheteria nesse ano de 2006. E ele se tornou elegível para a temporada de prêmios a partir da data de estreia comercial, que foi no dia 25 de dezembro de 2006, ou seja, dia de Natal, já no apagar das luzes aí de 2006, a gente teve, então, esse filme aí disponível nas salas de cinema
e também, né, disponível para que os votantes, os membros, os críticos pudessem levar ele em conta na temporada de prêmios daquele ano. Feito esse disclaimer inicial, chegou o momento então de eu convidar o meu colega aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse filme, bater esse papo. Ele que já esteve em outros 2 episódios aqui do canal falando sobre outros 2 filmes e que vai seguir nesse episódio aí, nesse 8º episódio referente ao 13º colocado da lista. Ele que é também crítico de cinema, roteirista, e na verdade ele não é só que é roteirista, ele é especialista em roteiro, em estrutura de roteiro, sabe tudo sobre roteiro, e esse é um filme que a gente precisa bastante dos conhecimentos desse cara para poder entender bem o roteiro. Tem várias questões, vários temas, enfim, muita coisa para a gente falar. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo pessoal também, Cláudio Formiga. Fala, Formigão! Boa noite! Boa noite, galera! Deu uma travadinha ali, mas o boa noite saiu. Boa noite, galera. Boa noite, Felipe. Ó, estou aqui radiante para falar sobre Filhos da Esperança. Esse aí, que provavelmente é um dos melhores roteiros aí dessa lista, um tanto quanto discutível aí, dos melhores filmes do século, que só tem 25 anos aí, corridos, né? Cara, de um... Pô, né? Mas isso aí é outro assunto. E, cara, um filme, né, Felipeta? Um filme aí de um cara que eu gosto muito, que é o Cuarón. A gente, né, já teve oportunidades aí, inclusive em lives do Oscar, né, Felipeta? De comentar filmes do Cuarón. Cuarón que anda meio sumido aí das premiações, né? Não sei porquê. Naquela época que a gente vivia, a época de ouro do cinema mexicano, né? Porque só tinha diretor mexicano ganhando Oscar, Felipe. Pois é. Mas esperamos que já ele volte o um quanto tempo antes aí, que né, a Formiga? galera sumiu. Oi? Esperamos que ele volte o quanto antes aí com mais um projeto impressionante, aí um projeto bombástico aí, no bom sentido, obviamente, para nos brindar aí, nós como bons cinéfilos, né? Sim, sim. E vamos lá, vamos de Filhos da Esperança agora. Filhos da Esperança, Formiga. Eu queria começar te falando, fazendo uma reflexão que é óbvia. Cara, esse filme se passa no ano 2027, portanto, daqui a 1 ano e meio, 2 anos do ano que a gente está vivendo, numa realidade onde a fertilidade humana foi para o espaço. É um futuro apocalíptico que, a exemplo de tantos outros filmes aí de ficção ao longo da história do cinema, a gente meio que está chegando nesse ponto temporal aí, né? Mas, Formiga, o que você destaca para começar em relação a esse projeto? O que te chama mais atenção para a gente começar a conversar? É uma distopia, né? Exatamente, né? Um filme de ficção científica, e como qualquer filme do gênero de ficção científica não anda sozinha, né? Você pode reparar. Não existe um filme puro de ficção científica, só ficção científica. Não existe, isso não existe. Porque ficção científica, ela vem de uma probabilidade, né, científica, nesse caso, nesse futuro, né, nessa distopia, onde estamos discutindo aí a falta da fertilidade humana, e quando a gente está falando de Cuarón, a gente está falando de simbolismo, a gente está falando de metáforas. Olha, e quando você não tem, né, mais crianças nascendo, você não tem mais a esperança nascendo. Você está vivendo um mundo assim, que não consegue enxergar um futuro, né? Não existe nada muito além. E aí até eles se perguntam ali durante a história, né? Para que vocês estão fazendo isso tudo, né? Se daqui você não vai deixar isso, né? Você não tem um legado, você não tem, não vai ter mundo mais para ver o que você está fazendo. Para que criar arte? Como é essa sociedade e tal? E aí nós temos quase que não personagens, né? Não personagens? Como é que é isso, Cláudio Formiga? Nós temos ali personagens que estão simbolizando, estão ali
transmitindo ideias, né? Você quase que não entra dentro do psicológico de vários personagens coadjuvantes, né? A não ser do nosso amigo Theo, né? O nosso protagonista aí, muito bem interpretado pelo nosso glorioso Clive Owen, que também anda sumido, né? Verdade. E o Theo, ele é a personificação desse mundo. Porque nesse mundo sem esperança, nesse mundo sem futuro, ele também não enxerga muita esperança, muita felicidade, muita alegria na vida dele. Ele que passou por uma perda terrível, né? Perdeu também um filho, teve o seu casamento destruído e hoje vive ao mundo assim quase que anestesiado, olhando para esse mundo de uma forma cínica, né? Onde ele só vê alegria mesmo é na birita, né? O cara gosta de tomar um café com birita e temos uma grandes metáforas aí, grandes símbolos, grandes mensagens aí que o Cuarón, junto com quase que uma horda de roteiristas, né? Porque esse filme aí tem o que tem de roteirista nesse filme, grande Filipeta. Pô, é o Cuarón, é o Timothy, é o David, é o Mark, é o Hank, quer dizer, uma galera aí. Nós temos um mundo governado pela extrema-direita, e aí a gente vai falar agora de extremismos, né? Olha Você aí. tem um mundo governado por uma extrema-direita, onde é porrada, tiro e bomba, porrada e tiro e bomba. Inclusive, essa live aqui é para derrubar o algoritmo, né? A gente vai jogar o canal lá embaixo, né? Porque a gente vai falar de tanta coisa aqui. Mas assim, isso. Você tem um mundo ali governado pela extrema-direita, pelo extremismo, e o extremismo é um lugar, né, sempre ruim, seja de direita, de esquerda, é sempre um lugar ruim. E você tem um grupo de extrema esquerda, né, onde todos não estão olhando para essa sociedade, já que para que olhar para uma sociedade que não vai existir, né? Já que não nascem mais pessoas, eles só estão olhando para o seu próprio umbigo. E dentro disso, desse mundo horroroso, que espero que esteja longe, né, do que a gente esteja vivendo, essa extrema direita que vira Era 2027 no filme, hein, Formiga? Solução, né? Porque, infelizmente, no mundo de hoje, a gente não tem direita. A gente só tem extrema direita. A direita morreu. A direita foi destruída e engolida, né? Como falam alguns, fagocitada pela extrema direita. Não existe direita, né? Saudade daquela direita, né? Não tem, né? Então, existe extrema direita. Existe ainda uma esquerda, mas num mundo onde só tem um extremo, às vezes as pessoas pensam que eu também tenho que ir para o extremo, né? E isso é muito perigoso. Inclusive, em alguns grupos aqui de esquerda, já rola fake news. Aí fala assim, mas a extrema-direita faz fake news. E aí eu lembro de Dona Ana, né? Minha saudosa mãe. Se todo mundo se jogar na ponte, você também vai se jogar? Né? Acha que a única maneira de lutar o extremo é com o extremismo. E temos, assim, uma luz de esperança em cima do personagem mais cínico, o que não está nem aí para nada, que é o Theo. Sim. O Theo é o único que não se deixa contaminar por esses extremismos, que consegue olhar para isso tudo e virar, cara, tá tudo de cabeça para baixo aqui nesse mundo. Ele que não vê muita... não tem muita força, né, de felicidade, não vê muita alegria, não tem muita motivação, na verdade está vivendo ali no automático. Ele, no incidente excitante, como a gente gosta de chamar, no mundo dos roteiros, ele é chamado para a aventura, né, é chamado para uma missão gloriosa, que de início parece uma coisa simples, né, me parece uma coisa corriqueira ali dentro daquele mundo, que é fazer um salvaguardo ali a uma pessoa, e que, na verdade, se mostra que é
a grande missão desse mundo. Porque nesse mundo, onde não nasce mais crianças, nós temos uma mulher grávida, né? Nós temos ali aqui, que é a primeira mulher grávida depois de 17 anos. E que pode mostrar para esse mundo que sim, a esperança é a última que morre, Felipe. A esperança está viva. A esperança está viva ali na barriga, né, daquela personagem. É um filme de escolhido, né, como ficção científica, né? É um filme de escolhido, sim. É um filme de escolhido, né? Aonde o protagonista não é o escolhido, né? Não é igual o Matrix, né? Que o protagonista é o Sim. escolhido. Não é igual o Avatar, que o protagonista é o escolhido. Não é igual o Harry Potter, que o protagonista é escolhido. E outras histórias, né? Sim. Mas nós temos ali a escolhida, né? A que vai trazer a nova esperança, a semente de um novo mundo, né? Um novo mundo, né? De uma transformação. Num mundo de extrema direita, Felipe, aonde eles têm um discurso lá, né? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Como é que eles falam lá da Inglaterra? Keep England Alive. Muito parecido com Make America Great Again, né? Exato. Keep England Alive. Né? Porque o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? Quando o canalha ele quer se transvestir ali de bondade, ele vai para o patriotismo, né? E nós temos ali na barriga daqui, olhando e falando assim, keep the world alive, né? Vamos manter, não manter a Inglaterra viva, mas vamos manter a humanidade viva. E aí, Felipe, não estamos falando de um diretor qualquer. Exato. Não estamos falando de um diretor qualquer. Estamos falando de Cuarón. Cuarón. Aonde tudo tem um significado. Cuarón, a gente falou isso, quem gosta aí de fazer história aí, cavar aí o canal do meu tio cinéfilo, vai ver lá quando a gente falou de Mãe, né? Como é que é o nome daquele filme? Roma. Sua mãe também? Roma? A gente falou de... Não, Roma. Quando a gente falou de Roma, né? E a gente falou, vai pegar lá aquela live lá atrás e vai falar como a água era importante naquele filme. Sim. E Cuarón adora. Como a água é importante nesse filme. Toda vez que aparece água, a água é suja, a água é turbulenta, a água é de um aspecto assim que não é aquela água limpa, né? Aquela água que pura. Porque esse mundo não é puro. Esse mundo é turbulento, esse mundo é sujo. Quando a gente olha o nosso amigo aí, o Theo tá pagando um pouco de Bruce Willis, né, em Duro de Matar um, né? Porque ele anda descalço pelo mundo. Assim como o Bruce Willis andava descalço ali em Duro de Matar um, assim como os hobbits andavam descalços pela Terra-média em Senhor dos Anéis, o Theo, ele não tem... Ele tá andando descalço. Por que esse cara anda descalço? Né? É o único que sente, é o único que tem o pé no chão, o único que tem consciência. Nenhum sapato serve a ele. Nem um sapato da extrema esquerda, simbolizado aí pelos peixes, né? Pelos fishes, e nem o sapato autoritário da direita do governo que está lá. Ele é o único que anda e, por andar descalço, por andar desprotegido, sem essa proteção, né? Porque todos eles têm essa proteção e ele não. Ele vai se ferir, ele vai se ferrar, mas ele vai continuar andando. E ele sabe aonde ele está pisando. Ele sabe aonde ele quer chegar. Ele sabe o que ele vai enfrentar, né? Então, o Cuarón, ele vai colocando a gente nesse mundo, inclusive nesses mínimos detalhes. E isso, para mim,
é de um carinho com o espectador, é de um carinho com o roteiro, é de um carinho de um filme que tudo que tem ali tem sim um objetivo, tem sim uma função e uma função dramática, né? Não é uma função meramente estética, como às vezes a gente vê alguns, até bons diretores fazerem de uma forma desnecessária, que só distrai a nossa atenção. Perfeito, o que você está me descrevendo aí, cara, Formiga, é incrível como você dissecou aí bem, né, esse filme, né, como você conseguiu colocar ali nesse breve resumo tudo o que esse filme representa e a construção da história e dos temas, né, dos grandes temas do filme. Mas me chamou a atenção esse final, né, aonde você colocou aí que o Cuarón ele cria a história, né, constrói a sua estrutura narrativa, mas se preocupa também com os detalhes, com o recheio, com a decoração, né, ao longo das cenas e das sequências, para que as coisas se encaixem, para que o mote, para que a premissa do filme seja satisfeita ao longo de todas as ceninhas. É a questão dele estar descalço, é a questão dos extremos, da maneira como eles se comportam. Formiga, uma pergunta até um pouco mais estrutural. Como é que é isso para você, que é um cara que escreve também? Como é que é isso no processo de escrita? Costuma vir durante, depois? Como é que funciona para a gente que não é roteirista? Então, isso surge logo na primeira pergunta. É a primeira pergunta que você tem que fazer quando você está escrevendo uma história. Sobre o que eu estou escrevendo. Olha, Perfeito. Felipe, é a primeira pergunta que eu faço em consultoria e a dificuldade, muitas vezes, porque a pessoa tem ali, né? Lógico, ela quer contar uma história e tal, mas a dificuldade de mostrar para ela, assim, qual é o grande tema dessa história, né? Quando eu sair dessa história, o que eu vou virar e vou o que eu estarei refletindo sobre essa história? E não existe resposta errada. Você pode fazer uma história de amor, por exemplo, e virar e falar assim: o amor vence tudo, né? O amor vence qualquer barreira, e aí você, né, tem várias histórias sobre aquilo. Ou do tipo: a rotina destrói o amor. Você tem histórias desse tipo também, né? O amor não é tudo, ou o amor é tudo. Não importa. Importa que você tenha, sim, um tema muito bem definido. E essa história tem, né? Que é o tema da Verdade. esperança, que mesmo num mundo onde tudo está errado, onde até os heróis, supostos heróis, também são errados. E, assim, eu acho que interessante esse filme que, em termos de estrutura, ele é igualzinho vários filmes que muita gente aí, muitos críticos, sabe, aqueles críticos de né, viu 3 filmes, virou crítico, sabe? A gente conhece A uns assim, internet né? tem isso aí, a internet tem essas coisas, né? Tem. Viu 3 filmes, os 3, né? Principalmente, tomara que tenham sido coloridos, né? Aquilo, não, filme em preto e branco é muito chato, eu não gosto. Aí, é, aí, às vezes, eu não. Né? E aí tira algumas conclusões, assim, né? Sei lá da onde, para ser educado. E aí vira e fala assim: a fórmula da Marvel, sabe? Já escutou essas coisas, né? A fórmula da Disney. Né? Vira e mexe tem um estúdio aí que é pego, ou um gênero, a fórmula de super-herói, aí depois virou. Primeiro era a fórmula de super-herói, depois virou a fórmula da Marvel, mas na verdade lá atrás era a fórmula da Disney, lembra disso? A fórmula da Pixar. A fórmula Com da certeza. Pixar, a fórmula da. Sempre tem uma fórmula, né? E se você olhar esse filme, né, nas entranhas ali da estrutura, cara, ele tem tudo que igual todos os outros filmes têm. O cara é chamado para aventura, ele nega, e aí ele é jogado naquilo, aí quando ele vai ver, ele já está dentro daquele negócio, aí ele é o peixe fora d'água dentro né, de uma, de uma, de uma organização ali, que são os peixes, que ele está entendendo qual é a das regras, e aí ele tem aliados, e aí ele tem gente que trai, e aí vira um road movie.
né? Um road movie onde eu tenho que chegar em tal lugar para salvar o mundo, um filme de escolhido. Tem ali a parte também de ação, para não ficar muito só no papo, então vai ter umas explosões para tu acordar de vez em quando, né? Aquele cara que às vezes se perde ali. Isso é muito... Ele tem o mestre, e o mestre vai lá e morre, porque o mestre tem que morrer, mesmo que simbolicamente, para que o aprendiz supere o mestre. Cara, tem tudo aquilo, mas tem tudo isso, né? Como se fosse um filme da Marvel, como se fosse um Homem de Ferro, um Thor, sei lá, um Homem-Aranha, mas tem tudo isso com aquela qualidade do Cuarón. Tem tudo isso discutindo pesadamente, assim, do tipo discussões políticas, né? Esse filme é bem político. Ele é Bastante. bem político. Bastante. Que é do tipo assim, se você deixar as decisões para os outros, né? Se você não for o protagonista das situações, você não tomar as rédeas, as pessoas vão decidir por você e normalmente quando elas vão decidir por você, elas não vão pensar em você, elas vão pensar nelas. Né? Exatamente. Difícil, né? Então, logo de cara eu olhei e falei assim, tem um traidor aí, né? Logo quando o Theo ali é sequestrado, até na foto ali que você colocou ali para ilustrar Sim. o filme, né? E logo nessa cena eu falei assim, tem um traidor aí no meio. Não é possível que esse grupo aí é todo... Esses são os heróis e os outros são vilões. Não é isso. O Cuarón não vai ser, né, um filme simplista, assim. O filme, né? Vai ter... simplista desse, né? Maquineísta desse sentido. Esse filme... E eu acho que até, assim, ele coloca até mais peso, né, de como é perigosa essa extrema esquerda do que... Porque a extrema direita lá que está governando, ela já está lá, né? E ele vai falar de coisas, assim, muito pesadas, até como morte assistida, né? E coisas do tipo. Tem uma coisa que eu adoro. Tem uma coisa que eu adoro. Assim, uma das coisas que eu mais adoro nesse filme, Felipe, é o seguinte. O traficante desse filme, o cara que, porra, que vai te oferecer a maconha. Você quer uma maconha? Porra. É o ator, o cara escalou como ator. O cara que o nome dele é Minha Cocaína. Porra, isso é maravilhoso, né? O nome do cara é Minha Cocaína. Michael Caine. Perfeito. Tem simbolismos, Felipe. É verdade. Tem simbolismos, assim, muito grandes. E tu vê que no meio dessa confusão toda, e aí você tem lá o líder dos peixes, como você tem a parteira, que é do tipo quase que uma pessoa que vai ali e é a guardiã de um mundo que existiu, tudo que tem a ver com criança, né? Você vê balanços vazios, às vezes foto ali, as histórias que ela conta, né? Aquela coisa assim, a esperança morreu, aquilo morreu, e tudo isso remete ao Theo, a sua perda pessoal, né? A morte do próprio filho, tá tudo ali. Mas esses personagens, eles são quase que simbolizando ideias, né? Eles vão ali para simbolizar ideias. A Julianne Moore, né? O par romântico, ele mostra uma conexão ali muito grande entre os dois, apesar de estarem separados, são os únicos que conseguem fazer uma brincadeira ali do sopro, que é o quê? É o simbolismo do amor que existia e que esse mundo destruiu, né? Que não existe mais. Porque é sobre isso, né? Esse filme é sobre isso. Sobre se você tirar tudo de uma pessoa, o que ainda sobra? Ainda sobra a esperança, né? Principalmente se você é uma pessoa de valor, principalmente se você é uma pessoa de caráter, né? Que é isso que o Theo é, porque a gente tem um herói, né? Que é aquele herói inesperado, né? Um burocrata, né? Um professor de filosofia que não tá nem, que os alunos não estão nem aí, ele não tá nem aí para nada também. O cara tá no automático, né, Formiga? O cara tá no automático. E ele é a nossa a grande a grande esperança, né? Claro que não é ele, né? E sim o bebê que está na barriga daqui,
né? Mas esse é que é o nosso herói, né? Ele que vai permitir isso tudo, né? E ele que acaba fazendo o sacrifício final para que É, essa pessoa. A única coisa assim que a gente pode criticar aí o Cuarón, e de repente, se bem que é o Cuarón também, que ele também é produtor desse filme, então vamos botar na conta dele, né? É um lógico. pouco de arrogância, é um pouco de arrogância do Cuarón também, É. né? Você ter uma história onde uma criança que vai nascer, que vai salvar o mundo de seus pecados, ele botar a data de estreia dia 25 de dezembro, né? E achar que vai ganhar uma bilheteria, né? É um ponto fora aí do Cuarón. Né? A gente não pode criticar Cara, o filme, para mim. não tinha prestado atenção nisso, cara, mas realmente, cara, tem tudo a ver isso aí que você está falando. É, aí uma certa arrogância até, né? É, exato. Mas tudo bem, acho que também a gente tem que ter um pouco de arrogância também para conquistar voos altos, né? Mas aí ali foi um tiro. Pô, quem é que vai sair do seio da sua família 25 de dezembro para ver uma distopia onde crianças não nascem, né? Uma tristeza danada, o cara biritando café, Baby Diego, né? Agora tu vê, né? O mundo estava tão perdido, que a grande celebridade era a Argentina, Felipe. Peraí, né, cara? Calma aí, Pô, né? o lugar onde tudo funciona, onde a última reserva da humanidade é a Inglaterra. Oh, que lugar! Ai, gente. Peraí, Né? né? Forçou, né? Né? Pô, é tanto lugar bonito aí, né? Pô, Perfeito. Mas, a formiga, última reserva de esperança da sua reside na Inglaterra, gente. Mas assim, mas você vê, muito bom, vai fala. né? Mas assim, mas é legal, né? Porque assim, a salvação da humanidade, ela vem da pessoa que é perseguida, né? Da pessoa que é do povo que é perseguido, do povo que é escanteado, né? Do povo que, olha, vocês não me servem, É. Dos vocês que são um oprimidos, né? problema. Não, meu amigo, eu não sou o É, problema, eu sou a solução aqui. exato. Exato. Formiga, eu queria. Tudo isso que a gente falou até agora, eu acho que ilustra muito bem, acima de tudo, e aí eu queria ir por um lado um pouco mais visual da nossa análise, não tão estrutural. Ilustra bem a capacidade de um cara que realizou uma obra incrível do ponto de vista da história, da premissa, da estrutura dos personagens, do arco narrativo, da resolução disso tudo. Mas, cara, nem por isso é um filme chato. E tem filme que é muito bom estruturalmente, mas, puta, é um saco, é longo demais. Esse não, cara, ele tem o tamanho certo, ele tem as cenas bem divididas do jeito que a gente precisa para, igual você falou anteriormente, se manter aceso, acordado, interessado. Esses personagens são bacanas de se ver, as ações que eles tomam também. E é muito, não vou dizer que é bonito, porque é uma meio pós-apocalíptico, mas a puta fotografia alinhada com com a ideia, né, desse diretor. Ou seja, além de tudo, ainda é um entretenimento de altíssimo nível, não é? Sim, sim. Assim, eu adoro história política, né? Sim, Aquele filme Nixon, com Oliver Stone, eu já vi umas 20 vezes, né? sim. Agora, JFK, pô, tem o quê? 3 séculos de filme ali, né? Mais ou menos. 3 mijadas, 3 intervalos, né? Cara, sei lá, a última vez que eu vi JFK, durante o filme, eu fiz uns 3 aniversários. Né? Por aí. É por aí, né? E outras séries e tal, House of Cards, adoro esse tema. Agora, Filipeta, vamos, né? Nessa Sim, altura aqui da live, vamos, né, do vídeo aqui, vamos falar a verdade aqui para a audiência. Desafio, vamos fazer o desafio. Não tem essa negócio de internet? Desafio. sim. Pega o teu WhatsApp, escolhe 10 amigos, dos mais aleatórios possíveis, e fala assim: bora ver um filme político junto? Ah. Se no final você ainda tiver 10 amigos, pô, os caras gostam mesmo de você. Aí é amigo de verdade, né? Aí é amigo de verdade. Ninguém gosta disso. Pô, tu tá maluco? Isso é um saco danado. Esse é um filme político,
que é divertido. É. Porque é legal, cara, assim, e levanta a bandeira, tá? Não é aquilo, é filme político, mas não levanta. Não, levanta, tá ali, cara. Pô, tudo que a gente tá falando também não precisa ser um gênio, né, da lâmpada, né? Aí, meu Deus, tem que ler Karl Marx, tem que. Nossa, não é para entender tudo ali que está sendo discutido. Não, tá tudo ali. Mas é um filme que está acontecendo o tempo todo, cara. Está acontecendo o tempo todo. Você não pisca, você não dorme, você não. Né? Você está ali o tempo todo. E assim, então, ele é um entretenimento. Exato. Não é aquele. Né? Não é um filme idiota também, assim, do tipo, ele é político, mas. Né? Sei lá, Idiocracy. Idiocracy eu acho que é um filme muito bacana, mas é aquilo, tem a causa política, o resto é diversão e besterol, que eu gosto, eu amo Idiocracy, mas é isso, né? Esse não, ele tem várias camadas ali que você pode ficar. Não dá para tomar 3 chopps, conversar. Vou conversar sobre Filhos da Esperança aqui tomando 3 chopps. Não, 3 não, uns 8, 9, porque tem muita coisa aí que você vai. Extraída Você ali, né? vai extrair dali, né? Assim, num lugar, né, onde acabou, né, até a alegria de viver, né? Você vê, né, como é que a esperança, né, da humanidade, né, uma das grandes questões do animal, né, é a reprodução, é a passagem da sua do ser vivo, né, do animal. Não, estou falando besteira aqui, mas desculpe, tá, gente? Eu não estudei muito pouco biologia, né? Mas assim, todo ser vivo, né, tem essa questão, né, de passar sua linhagem genética, né, as plantas, né, Isso. os animais e tudo mais. Você não tem mais isso, você, né? Você tem uma sociedade estérea, então tá estérea de tudo, né? E aí a grande solução, a grande diversão é a morte assistida. Olha que bizonho. E é forte, né, Formiga? Porque se a gente for parar para pensar e começar a fazer relações com a nossa realidade, a gente vê, obviamente, que o nosso mundo não está da mesma forma como no filme, mas temos caminhos apontando para coisas que são abordadas ali de forma muito explícita, né, Formiga? No dia a dia mesmo da nossa sociedade. Não, e vou mais longe. Em alguns aspectos está até pior do que no filme. Pois é, Em cara. alguns aspectos pode até. Porque, no final de tudo, o filme é uma ficção. Uma Exato. ficção aqui, né? Feita para reflexão, para entretenimento, né? Que é isso tudo que esse filme entrega, né? Sim. Ver como é que você consegue entregar reflexão com entretenimento. As coisas não são tão afastadas assim, elas podem andar de mão dadas, Sem né? dúvida. Mas no final é isso, é uma ficção, uma historinha. A realidade não. E muito que a gente vê ali são coisas que estão sendo defendidas agora. No momento que a gente está gravando esse vídeo, existem coisas aqui no Brasil, lá em Brasília, que os caras estão discutindo agora. Não estamos muito longe aqui, né, em tempos, né, históricos aqui do que acabou de acontecer no Rio. Exatamente, exatamente. Onde a solução. Qual é a grande solução para a segurança pública? Matar. Matar. Matar, aumentar pena e jogar todo mundo numa prisão. É isso aí. Essa é a grande solução. Quer uma explicação mais boçal que essa, Formiga? Não tem, né? Não tem como. Se matasse fosse a solução, né? E isso tudo, gente. Lá atrás as pessoas eram enforcadas, né? Tinha guilhotina, tinha, né? Negócio de fuzilamento e não muda em nada. Aumentar pena, eu acho legal. Acho que quem comete crime tem que realmente pagar por aquilo ali, né? Mas essa é a solução? Não é a solução, gente. A solução está em outras questões. E aí, às vezes, até as mesmas pessoas, né, que defendem isso, a gente não precisa ir muito longe, né? Mas vira e fala assim: poxa, aquele cara ali tinha tudo para dar errado, mas entrou no esporte. Olha só. E o esporte, ele encontrou ali uma. Então calma aí. Então, quando você dá sentido para a vida das pessoas, você começa a encontrar uma outra solução para a segurança pública que não é Matar. Né? Matar, né?
que não é simplesmente aumentar pena, como se aumentar pena, né? Como se nos estados lá dos Estados Unidos, onde tem pena de morte, acabou o assassinato é zero. Não, não é. Não é? Não é. Ô, Não é. Formiga, mas aí você falou uma coisa lá mais no início, que eu acho que é, no fundo, o que eu penso, e não é só em relação a esse filme, todo extremismo, ele vai dar problema, é ruim, e aí nesse filme aqui a gente tem isso de uma forma muito didática, né, porque a gente está com a sociedade totalmente desconectada entre si, as pessoas literalmente se matando aí por causa de ideologia. E, cara, trazendo um pouco também para os nossos tempos aqui, bem ou mal, essas bolhas de rede social acabam alimentando um pouco isso, né? Porque os algoritmos vão nos alimentando com aquilo que a gente já gosta e já confia e já concorda. E aí parece que o diálogo está cada vez mais difícil, né, Formiga, nos últimos tempos, e não só no Brasil, a gente vê isso a nível internacional acontecendo. Sim, sim, sim. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, acho que infelizmente, né? Não estamos isolados aqui, não é um caso isolado da nossa sociedade, nem tudo, né? É uma questão, tudo bem, né? A gente está aqui né? Meu tio cinéfilo, né? Não é meu tio. Exato. Né? Não é meu tio político, né? Até, né? Peço licença aí para nossa audiência, né? Mas para tu ver como é que esse filme é bom. Ele faz a gente refletir. E aí vamos falar dos extremismos, né? Porque a gente está falando da extrema-direita, mas da extrema-esquerda, né? Você vê que o extremismo dos fiches, né? Que são simbolicamente ali, né? O plano do doido, cara. Eu vou fazer uma emboscada, eu vou matar a minha líder, eu vou fazer isso, eu vou... É outra viagem, né, cara, que não para em pé, né? Como é que você quer salvar a sociedade? Matando metade dela, né? Se eu matar metade da sociedade, eu vou salvar o... Cara, como aí, bicho? Né? Não são os valores éticos, né? Se for religiosos os cristãos, não é. Né? Então, assim, essa aí não é a solução, amiguinho, né? Mas essa é a solução dos fiches, né? E a solução dos outros cara, pena máxima para os criminosos. Quem são os criminosos? Os que eu não gosto. Os que não concordam comigo são todos criminosos. E os seus crimes? Não, para os meus crimes, não. Os meus são... É assim, né? Assim. E para bandido? Não, bandido tem que morrer. Mas e quem tentou golpe de Estado? Não, quem tentou golpe de Estado é a anistia. Né? Aquelas coisas. Mas assim, voltando, tem que voltar para o filme, né? Você perde aqui verdade. E vai embora. E aí, nesse lugar, né? Que a gente está falando aqui e está trazendo exemplos do mundo real. Então vamos lá, né? Nesse lugar onde você tem a extrema direita, lembrando que aqui no Brasil a gente não tem extrema esquerda, a gente tem esquerda, né? Não é extrema, né? Mas nesse lugar e aqui que não tem extrema esquerda já é, né? Um rabo de foguete tu falar de política no grupo de WhatsApp, no bar, no trabalho, no ônibus, onde que seja, na padaria e tal. Mas nesse lugar onde você tem a extrema-direita e a extrema-esquerda literalmente se matando, literalmente, né? Aonde os bonitões, os grandes líderes, né, tanto do extrema-direita quanto da extrema-esquerda, têm as grandes soluções, mas não conseguem, né, se unir. O nascimento de um bebê, a pureza de um bebê, a esperança, a lembrança de que nós somos humanos, a lembrança, né? Porque você olhar um bebê inocente, tadinho, vindo para esse mundo que ainda, né, super, é o que faz esses caras pararem. Os caras literalmente, quando param, você não, isso aí tá muito surreal, não, como é que não? Mas depois você vai refletindo sobre aquilo e fala assim, cara, que cena linda. No meio de um tiroteio, de um furdúncio, né? Dentro ali daquele complexo ali de prédios e tal,
tiro, bomba, explosão, tapa na cara, e de tudo ali. Confusão, gritaria, tudo. Confusão, gritaria, pô, e tapa na cara, voadora, de tudo ali, banda. Os caras param, todos eles param para a criança passar, vendo que falam assim, cara, aquele. E aí sim, é os filhos da esperança, né? Caramba, tem solução. Ainda tem humanidade dentro desses dois grupos, dessas pessoas que estão loucas, que estão enfiadas dentro desse contexto ideológico, dessa grande sopa ideológica, dessa grande confusão, há esperança, né? Há esperança, sim. Há uma salvação. Há isso, esse Há filme. caminhos, né? Há um futuro, há caminhos, essas coisas. E, Né? e é tão bom, né? É tão bom quando os filmes apontam, né? Nem sempre são assim, mas eles apontam pro que há de bonito ainda, mesmo que a gente saiba, né? Ah, cara, isso é só um filme e tal, mas apontam por um lado que existe dentro de cada um de nós, né? Ou de boa parte, né? De que, cara, ainda há bondade, ainda há amor, ainda consigo olhar para o outro e virar e falar assim, cara, existem coisas maiores do que os meus interesses, do que as minhas ideologias, existem coisas maiores em jogo aqui, Ô, né? Formiga, e você não acha interessante que o título em português seja tão feliz, porque a gente tem ali Filhos da Esperança. Eu acho Então, que no caso do título em português, normalmente a gente costuma criticar que a tradução não é bem feita. Nesse caso, eu acho que é um bom título para nós aqui, eu né? acho sim, acho até um título melhor, até porque, né, claro, né, veio aquele cara lá e falou, pô, Formiga, pô, mas é filhos da esperança, mas só tem um filho no filme, pô, acho que traduziram errado aí, Formiga. Não, cara, não tá falando da criança, tá falando da gente, tá falando da humanidade. Tá Perfeito, falando de todos nós, né? Não tá falando perfeito. ali do neném, né? Mas assim, claro, né? A gente ajuda, né, os coleguinhas também a entenderem certas coisas. Mas Sim. aí, assim, eu acho que o título é excelente, né? Esse em português. É, esse roteiro ele é tão bem construído, né, em todas as suas partes. Por exemplo, um outro simbolismo, né, que é muito legal, geralmente, grande Felipe, Pois não. o que Dom Corleone tinha no colo da primeira cena de O Poderoso Chefão? Um gato, Um gato. né? E geralmente o gato e acariciando ali o gato e tal, não sei o quê. E você vai ver em outros filmes, né? Geralmente o vilão, né? Está com um gato ou um felino, né? Às vezes O vilão do 007 lá nos filmes lá da década de 70 ele acariciava o gato. Esqueci o nome do é. vilão, mas ele acariciava o gato. Então, por quê? Porque o gato né? Ele é domesticado até a página 2, né? Porque ele olha e fala assim, né? Pô, legal esse humano que eu tenho de estimação, né? Porque Isso, é. né, você é um gateiro, né? São quantos aí que você tem? Não, aqui só tem um só. Só Tá de boa. né? Então, assim, né? Aquilo, né? Porque você vai lá, né? Tem um cachorro, por exemplo, alimenta o cachorro, cuida do cachorro, o cachorro olha para tu e fala: Nossa, esses caras aqui, né? Eles me dão proteção, me dão carinho, me dão comida. Nossa, eles devem ser deuses, né? E o gato, você vai lá, dá proteção, dá comida, ele fala: Nossa, eu devo ser Deus, né? Porque, pô, estão me dando isso tudo. Exato. E o nosso protagonista, Theo, né? Quando ele vai lá no Michael Caine, né? Ele tá lá acariciando o gato, né? Depois, ali com os fiches, o gato também vai até ele, né? Ué, mas então quer dizer, ele mostra a confiança, né?
primeira coisa, né? Ele é um cara confiável, que o gato, que é esse animal arisco, né? Que você pode ler dessa forma também. Ele fica tranquilo ao lado do Theo e ele consegue o controle, né? De um animal que é conhecido pela sua personalidade forte, né? Por ser Por ser desconfiado, ele desconfia de tudo e de todos. desconfia, né? Porque é um bicho desconfiado e tal, e ele consegue ter o controle disso, né? Um animal quase que indomável, não indomável, mas nesse sentido, e ele consegue ali dominar. Então, assim, você vai vendo que o filme ele vai te entregando simbolicamente também, não só no campo das ideias e das ações, né? Como esse personagem é especial também, né? Perfeito, Formiga. Eu quero trazer aqui agora a ficha corrida em relação ao desempenho dele lá na nossa temporada de prêmios. Então, vou jogar aqui como é que foi o desempenho no Oscar 2006. Está aí uma imagem do palco lá na época, né, dessa cerimônia. Ele não venceu nenhum Oscar, mas ele teve 3 indicações. A primeira indicação foi a melhor roteiro adaptado, a mais importante, né? Como o Formiga já adiantou aí, ó, Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, David Arata, Mark Fergus e Hawk Ostby. Então, um time aí, né, de roteiristas para poder montar essa história. Também indicações para melhor montagem e melhor fotografia. Só para resgatar aqui, Formiga, ele perdeu, né, na categoria de melhor roteiro adaptado para Os Infiltrados, o filme lá do Scorsese. Depois você pode falar aqui um pouquinho, né, o que você acha disso. Nas categorias de fotografia, na categoria, né, de melhor fotografia, ele perdeu para O Labirinto do Fauno, e melhor montagem também acabou perdendo para Os Infiltrados, para Thelma Schoonmaker, que é uma montadora clássica aí do próprio Scorsese. Formiga, você lembra, com certeza pode fazer tempo que você não assiste Os Infiltrados, mas obviamente você lembra do filme. E aí, cara, se fosse só esses dois, não vou nem... Eu posso depois jogar aqui os títulos dos outros 3 que estavam indicados, mas entre esses dois, o que você acha? Pô, é difícil, hein, Felipeta? Vou falar que é difícil, né? Os Infiltrados, ele é uma adaptação de um filme ou de uma série, né? Coreana, se eu não me engano. Desculpa aí se eu tô, né? Porque eu fui pego aqui. Produção, né? Produção poderia pautar melhor os convidados, produção. Vamos botar aqui essa sugestão. Né? Aí a produção, os convidados também poderiam, né, estudar um pouquinho mais, né? Não, mas falar para estudar só o roteiro do filme, mas tudo bem, vamos lá. É porque, assim, aí tocou num negócio, assim, eu acho que o Cuarón, ele vai estar ali no... Pô, é complicado o que eu vou falar, né, mas nesse sentido, assim, ele tá ali uns top 3, 4, 5 no máximo, assim, dos melhores diretores, né? Sim, ele é muito, muito, muito. Ele é muito bom, ele é muito bom e sempre tem todos os filmes dele, tudo isso aqui que a gente está falando, quem gosta, né, disso tudo que a gente falou aqui, desse simbolismo, né, do pé descalço, da água, da bebida, né, que acho que eu nem falei, mas do gato, enfim, de tudo. Você vai olhar os filmes dele e sempre tem isso, né? E eu ia ficar muito dividido. Agora, cara, Scorsese é Scorsese, e aí. Só que é engraçado, né? Porque o Scorsese ele tá ganhando. Ele ganhou, né? Com Infiltrados. Sim. Né, e o filme e tal. E talvez não, acho que eu posso até cravar que não é o melhor filme de máfia. Não é o melhor filme de máfia. Não é. Certamente não é. Certamente não. Não é, mas é um filmaço, né? É um filmaço, assim, um roteiraço. Talvez hoje, se fosse hoje, né, que a gente tivesse que marcar, eu ia marcar os Filhos da Esperança. Se fosse hoje. Amanhã, você me pergunta de novo, aí talvez eu marque Os Infiltrados. Mas hoje. Mas, ó, vou te falar, difícil essa, hein? Não, difícil. Queria que a galera depois botasse aqui, né, nos comentários depois, o que elas marcariam, né? Porque é bem difícil. Eu acho difícil. Exatamente. É muito bom também, cara. É muito bom também. Os outros 3 concorrentes, Formiga, a título aqui de registro, era o Borá, né? A comédia Borá. O primeiro, né? O Borá 1.
O primeiro Borá era o Pecados Adaptado? Íntimos. Porque o Borá era um personagem da TV. Isso, da TV do Sacha, né? O Borá é muito bom, mas aí esse já tá fora. O Pecados Íntimos, que é um filme com a Kate Winslet, eu não sei se você lembra, e o Notas de um Escândalo, né? Foi o outro indicado, o último dos estaria indicados. entre esses dois mesmo, né? Estaria entre... Olha, cara, não sei, hein, mas assim, se a gente fosse pensar, porque no final, né? Se a gente fosse fazer essa live do Oscar, que aí você me botar lá na live, né, e falar qual que tu vai marcar, não bolão, esquece o bolão. O que você votaria lá, né? Votaria. Ia ter que começar a criar um critério, sabe? Qual é o critério que eu vou usar para... E aí, se a gente colocar no critério assim, talvez esse roteiro seja melhor, né? No sentido desse sentido que a gente falou, é um filme que faz você refletir e ele é divertido ao mesmo tempo. Perfeito. Né? E talvez os Infiltrados, né? Ele tenha a questão do entretenimento, né? De tudo que a gente gosta daqueles filmes de crime, de máfia e tal. Mas será que ele é tão reflexivo assim? Então, num sentido, se eu fosse escolher o critério do tipo, o que me entrega uma coisa mais completa? E aí, né, você tem nos Infiltrados, você não tem uma troca de marcha de gênero. Verdade. Né? Você tem... E eu falei que não é um dos melhores de máfia, mas é um filmaço. Você tem um filmaço de máfia, cara, com interpretações incríveis, né? Com personagens incríveis. Não vou falar de roteiro, vou falar de interpretação, não. Mas é um filme de máfia, ponto. Exato. Né? É um filme de crime, ponto. Né? Ele não tem uma troca de marcha de gênero. E aí vamos pensar, esse aqui tem ele é ficção, ficção sempre vai andar com alguma coisa. Ele tem ação, ele tem um road movie ali, tem uma parte que é um road movie, né? Você tem mais reviravoltas ali, tem mais escolhas criativas, né? Até as escolhas dos simbolismos que tem nesse filme. Então, né? Acho que eu justifiquei muito bem meu voto agora. Não, sem dúvida. E eu ainda vou te falar uma coisa, Formiga. Tem duas sequências que são planos de sequência, na verdade, de ação ali, cara, que são das melhores coisas já feitas nesse século XXI no cinema de ação, cara. Aquela do carro, principalmente, aquela sequência que eles estão lá no carro, cara, que é um plano de sequência que vai, cara, é até uma loucura. Mas aí é direção, né? Mas aí já tá indo para a parte da direção. Não, sim. O que deixa curioso, ele não está aí também indicado em direção, né? Exato. Será que ele... Aí eu não sei se o Labirinto de Fauno foi indicado em direção aí nesse ano. Deixa eu recuperar aqui, Formiga, só para a gente dar a informação correta aqui. Olha, quem foi indicado lá naquele ano para direção, além do Scorsese, que foi quem ganhou, foi o Clint Eastwood, por Cartas de Iwo Jima, o Inharrito, pelo Babel, olha só, mais um mexicano aí aparecendo. A gente teve o Paul Greengrass, pelo filme Voo United de 93, que é um filme bem legal, eu gosto também. E o Stephen Frears, do filme A Rainha, que é aquele filme com a Helen Mirren. Então, são trabalhos bons todos esses, né? O Labirinto do Fauno acabou não vindo para a categoria de direção. Não, que aí eles olharam e falaram assim, caraca, vai botar os 3 tenores mexicanos, não dá. Aí o americano se coça, né? Eu acho que até se fosse hoje, estaria 2 talvez conseguiriam, mas a gente está falando de 20 anos atrás, praticamente, né? Quase 20 anos, então a academia ainda tinha uma outra constituição. Porque a direção do Del Toro no Labirinto de Fauno, e se você sair e botar para os teus 10 amigos lá e perguntar qual é o melhor filme do Del Toro, 8 vão falar que é o Labirinto de Fauno, né? É um filme que agrada bastante aí o pessoal. Babel, talvez seja um dos melhores filmes do Inharrito, né? Tem... E aí você colocar... gosto pra caramba dos Filhos da Esperança, mas gosto muito de Roma, né? Aí você... Cara, olha, Formiga, é que a gente vai entrar num papo aqui que é difícil, mas, cara, o que é melhor? É Roma, é Filhos da Esperança, é Gravidade,
e sua mãe também. Putz, cara, ele tem muito filme bom, cara. Esse cara, ele quase sempre acerta. É impressionante, cara. Sim, impressionante. sim. Formiga, vou aproveitar para abrir um espacinho aqui, agora que a gente está se aproximando já do final do nosso papo, e pedir para você conversar com a nossa galera, para quem está acompanhando esse papo. Se quiser te acompanhar, ver o que você produz, o que você escreve, e principalmente aprender sobre roteiro, estrutura de roteiro, como é que faz para te achar, entrar em contato contigo? Então, grande Filipeta, ó, tô facinho aí nas redes sociais, né? Mete lá Cláudio Formiga, roteirista Cláudio Formiga, vai me encontrar na rede vizinha, na rede irmã, nessa rede, em várias redes aí. E vai lá, ó, na rede vizinha tem até o link lá do meu curso, né? Tem um curso já ali que você vai aprender a contar histórias e pô, Formiga, eu tô aqui com uma história, tô com uma ideia, eu quero fazer uma consultoria com você. E só mandar mensagem lá, a gente conversa, que eu posso te ajudar, sim, a contar a sua história, tendo você formação na área de cinema e de escrita ou não. Nunca escrevi nada. Nossa, quantos alunos meus, quantos alunos, acho que boa parte deles, né? Arrisco dizer até metade dos meus alunos aí, galera de formações distintas, de áreas distintas, que nunca tinham escrito história e escreveram o seu livro, escreveram o seu roteiro. Ué, livro, Formiga, você também faz consultoria aí para autores, né? E não só para roteiristas, para autores, para roteiristas. Meu amigo, eu te ajudo a escrever até a sua lista de compras do mercado, se for o caso, não tem problema. É só me procurar, @roteirista Cláudio Formiga. E claro, né? Sempre aqui também, aqui no meu tio cinéfilo, né? Quando a audiência está caindo, está diminuindo, aí o Felipe me dá uma ligada, liga aqui, pô, né? Toca aqui no formigueiro. Pô, cara, ajuda aí a levantar a audiência do canal, né? Você com seu garbo, com a sua elegância, com a sua beleza, aí eu venho aqui, né? É isso, né? Eu sou só um rostinho bonito na área do cinema, né? Eu tô te usando, Formiga. Esses anos todos que a gente está fazendo esses conteúdos, eu tô te usando, no fundo. É isso, cara. Cara, sempre uma alegria muito grande, Formiga, tê-lo aqui comigo. Obrigado por mais esse papo. E você que acompanhou, deixe o seu comentário aí também sobre o que a gente conversou aqui. É um filme, acho que para a gente fechar o filme, né, Formiga? Acho que é um filme que é tão rico em temáticas, em simbologias, e, cara, a gente poderia fazer uma série de, sei lá, 6 vídeos de 1 hora falando sobre aspectos desse filme, e eu acho que só por isso a gente já justifica o fato dele estar nessa lista, muito bem colocado, um filmaço mesmo, com letras garrafais maiúsculas, acho que... Eu nunca encontrei ninguém que virou e falou assim... eu demorei, né? Eu não vi esse filme lá no lançamento. Na época, eu demorei um pouquinho para ver esse filme. Sempre acontecia alguma coisa ou outra, aí às vezes eu não estava bem, sabe? Quando você não está no clima e tal. Eu nunca encontrei ninguém que virou e falou assim: eu acho esse filme chato. Verdade, cara. Aí agora que eu falei, vai ter aqui um comentário: esse filme é um porre, vocês são doidos. Exatamente. Gente, para você que gostou, deixe além do seu comentário também o seu joinha. E assim, ó, não acabou a série, não. A gente está no 8º episódio, terminando o 8º episódio. O 9º episódio vai ser do seguinte filme. Vou colocar aqui na tela para a gente saber. Olha só. Uau. Zona de Interesse, que é o 12º colocado da lista do The New York Times, filme do Reino Unido de 2023. É o mais recente aqui da lista que a gente vai abordar, dirigido pelo Jonathan Glazer. E esse aí, né, Formiga, a gente inclusive fez a transmissão ao vivo do Oscar e conversamos muito sobre esse filme aí, agora recente, 2 anos atrás a gente estava falando sobre ele. Se você quer saber mais, então, gente, se ligue no próximo episódio aqui, falaremos sobre Zona de Interesse. E assim, encerramos o nosso episódio sobre Filhos da Esperança, agradecendo mais uma vez ao Cláudio Formiga por estar aqui conosco, a você que está nos acompanhando, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e, se possível, você que já me acompanha há mais tempo, se torne um membro do canal. É isso, gente, muito obrigado. Voltamos para falar sobre Zona de Interesse. Um abraço, tchau! Valeu, galera!